Olá, hoje é quinta-feira, 11 de abril. Está no ar Conexão TV Unicinos. No programa de hoje você confere como foi a visita do embaixador da Coreia do Sul no Brasil, nos campi da Unicinos de São Leopoldo e Porto Alegre. No estúdio tem uma conversa sobre o sistema prisional brasileiro. Quer participar? Então envie sua pergunta pelo facebook.com/TV Unicinos. E ainda veja os detalhes da previsão, que promete mudanças na temperatura ainda hoje em todo o estado. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. Em janeiro deste ano, juízes, promotores e defensores públicos denunciaram a situação do Presídio Central de Porto Alegre, solicitando medidas cautelares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Com isso, a situação degradante do Presídio Central, considerado o pior do Brasil, pode estar cada vez mais perto do fim. E já existem vistorias desde março e termina na próxima segunda-feira, dia 15. E para conversar mais sobre esse assunto, também sobre o sistema prisional do país, que recebemos aqui no estúdio Fernanda Bragato, professora do curso de Direito da Unicinos. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Olá, professora, tudo bem? Acho que é importante a gente começar essa entrevista falando sobre essa questão de que é fundamental a sociedade se sentir incluída numa discussão como essa sobre o sistema prisional do nosso país, não é mesmo? Exatamente. A inclusão da sociedade nessa discussão ela é fundamental, mas ela deve passar primeiro por uma conscientização das pessoas, em relação à importância de se debater esse tema e de se solucionar esse problema, que é um problema extremamente grave na nossa sociedade. E é isso que a gente quer entender, né? Por que o nosso sistema prisional ele é tão precário? Bem, o sistema prisional brasileiro como um todo, ele é apontado pelos mais diversos relatórios internacionais relacionados a violações de direitos humanos como um dos principais problemas enfrentados no nosso país, né? Existe um descaso por parte do Estado, que é motivado, sob o meu ponto de vista, pela incompreensão da sociedade em relação a esse tema. Então, nós todos sabemos que governo que investe em presídio provavelmente vai ter dificuldades em se reeleger. É impopular, no caso, É extremamente impopular, então as pessoas acham que quem cometeu um crime merece não apenas ser privado da sua liberdade, mas ser submetido às condições mais degradantes, mais cruéis, às quais um ser vivo pode chegar. E é o caso do Presídio Central, na verdade, que tem uma superpopulação. São 4 mil presos, na verdade, Mais 4.800 presos atualmente, sendo que a capacidade é metade disso. Metade disso. 1.900 e poucas vagas, e a população carcerária oscila entre 4.600, tendo chegado a mais de 5 mil presos em 2010. E como esse presídio chegou a esse limite? Chegou a esse limite porque não há política pública, para uma política pública séria, para o sistema carcerário, em razão de tudo isso que eu falei para vocês. É uma medida política impopular, porque a sociedade ela dá as costas a esse problema. Um exemplo disso é quando se diz, em algum município que você vai abrir um presídio, a população mesmo já fica contra, na verdade. Se revolta querendo que esse incentivo de verba realmente vá para outras áreas e não para construção de um presídio. E só para estender essa questão do presídio central, isso acontece em todo o Brasil. A gente tem o dado de que 515 mil presos estão confinados hoje em apenas espaços que seriam para 306 mil vagas. Então a gente vê que essa superpopulação não é só restrita aqui só à nossa situação do Presídio Central, Rodrigo? É verdade. E, bom, com a questão da superlotação, vem o problema dos condenados com mandados de prisão expedidos que continuam nas ruas, Qual a saída para esse problema das pessoas que ainda não estão na prisão e deveriam estar? A primeira questão seria a construção de mais vagas. A solução imediata seria a disponibilização de mais vagas no sistema carcerário, mas o que nós temos hoje já ultrapassou esse limite, Então, além da inexistência de vagas, as condições de cumprimento de pena são as mais atrozes possíveis, O que se observa não só no Presídio Central, mas também lá, porque é considerada a pior cadeia do Brasil, é uma violação a todos os direitos. Não há qualquer direito garantido a essas pessoas lá dentro, desde alimentação, saúde, integridade pessoal, respeito pelos familiares. Não há nada, se perde absolutamente tudo. E por isso que é importante incluir a sociedade nessa discussão,
para entender o que é a punição, quais são os limites da punição, qual é a finalidade da punição. Né? E a gente queria até, inclusive, entender um pouco melhor essa denúncia que foi feita aí pelos juízes, promotores, né, Rodrigo? Isso. Em relação a esse assunto, né? Como é que funciona? Por que recorrer, então, a um órgão internacional? Sim. Vistorias no Presídio Central são corriqueiras, né? Já aconteceram várias pelo CNJ, pela OAB, pelos mais diversos CPI carcerária, que aí então apontou, uma das conclusões foi a própria interdição do Presídio Central. Então o Presídio Central ele é constantemente vistoriado, né? E nenhuma medida foi tomada até hoje. Com isso, em janeiro de 2011, a Júris, a Associação do Ministério Público, dos Defensores Públicos, CREMERS, CREA, uma série de entidades representativas gaúchas denunciaram o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão responsável na OEA pela proteção dos direitos humanos. Né? Se espera que, com esse constrangimento internacional e com a mobilização de parte significativa da sociedade civil representada por essas entidades, o governo sinta alguma legitimação para agir nesse caso e interdite o Presídio Central, porque realmente naquela masmorra não há menor condição de se cumprir uma pena, de se ressocializar, até porque o Presídio Central é responsável pela retroalimentação do crime no Estado, né? Porque há um aprofundamento das relações dos presos com as facções criminosas que dominam o Presídio Central. Era justamente nesse ponto que a gente até quer chegar, quer dizer, porque muitas pessoas afirmam, né, que você ir para a cadeia faz com que aumente ainda mais a criminalidade. A senhora concorda com isso? Totalmente. E deveria ser o contrário, na verdade, né? Porque a prisão é para reabilitar a pessoa, né? Para voltar à sociedade. Sim, não. Atualmente o que se tem é o Estado fomentando a criminalidade através de um sistema carcerário absolutamente falido, que degrada as pessoas à condição mais vil a que um ser vivo, não um ser humano, um ser vivo pode chegar. E temos aqui, professora, o Marcos de São Leopoldo, nosso telespectador, diz que para ele, abre aspas, é preciso que se passe de uma cultura de penalização para uma de reeducação, fecha aspas. Ele questiona como é possível tornar viável essa condição nos presídios. Cumprir a lei de execução penal do Brasil, que é de 1984, que é uma lei bastante avançada, que prevê as condições nas quais um preso deve cumprir a pena, visando a sua reinserção na sociedade. Mas o que nós temos hoje não é isso. É uma brutalização ainda maior de um ser humano, né, que aprofunda as relações com o crime e muitas vezes é obrigado a voltar a delinquir para pagar suas dívidas, as dívidas contraídas dentro do presídio, porque o Estado não fornece alimentação, não fornece nenhum bem básico para o cumprimento dessa pena. E tem muitas, presídios que acabam conseguindo fazer aquele trabalho dentro do presídio, mas isso também precisa de parcerias com empresas, de empresas que também acreditem nisso, né? Gostaria que a senhora comentasse também, que aí também estaria uma saída até para esses presos poderem se ressocializar. Claro, e também uma questão de a possibilidade de fazer remissão da pena e tudo isso. No Presídio Central não acontece isso. Existem mais ou menos 400 vagas de trabalho e cento e poucos presos estudam. O restante dos presos vivem em condição de ociosidade total. Né? E também, né, no Presídio Central não só é degradante para os presos, mas para as visitas também, para as visitas. E aí, sim, nós temos uma outra violação de direitos humanos que não é dos presos, mas dos familiares, porque a pena passa da pessoa do condenado. Os familiares têm que visitar os presos nessas condições, levar dinheiro, tudo que é necessário para sobreviver lá dentro, e eles têm que compartilhar com os outros presos. Os presos mais pobres são os que estão na pior condição, muito embora mais de 90% da população carcerária seja pobre, mas os mais pobres ainda têm uma situação pior, porque aí devem de todas as formas para as facções criminosas e só podem pagar praticando crime. Ou existe também uma situação terrível, que é a troca de favores sexuais das mulheres, dos presos que têm dívidas com outros presos. Enfim, é uma barbárie o que acontece lá, é uma barbárie a sociedade ser conivente com essa situação. Mas já existe uma novidade que a revista Íntima já está mudando o Presídio Central, é isso, professora? É isso, a última notícia é que foi suspensa agora, foram suspensas as revistas íntimas de mulheres no Presídio Central, porque elas são extremamente degradantes também. A forma como a revista é feita nas mulheres, que tem que ficar nuas e se agachar, enfim, é bastante constrangedor.
E já para a gente encaminhar, então, para o encerramento dessa conversa, professora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, então, né? Que tipo de esperança a gente pode ver aí dentro dessa questão? Olha, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que é rara na televisão e na mídia em geral, para falar às pessoas, à sociedade em geral, que se conscientizem em relação a esse problema, que a segurança, a nossa segurança passa por um repensar da situação carcerária, que não adianta ser conivente ou aplaudir a situação na qual essas pessoas estão cumprindo pena, porque isso só está aumentando o problema da violência e o problema da insegurança. Então, as pessoas têm que levar a sério esse debate e não tratar isso como uma forma de vingança com o criminoso. Porque não é assim que vai se resolver esse problema. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Eu que agradeço. Até a próxima. E a seguir, você acompanha como foi a visita a Unicinos do embaixador da Coreia do Sul no Brasil. Não, isso aí só, a gente já volta.